2025, com a chegada de Trump nos Estados Unidos, ninguém esperava um ano com tédio. E realmente não está deixando nada a desejar, né? Hoje foi um dia com, digamos que um pouco de volatilidade, né? Nada mais do que o normal para esse ano. E tudo isso porque o Trump fez uma declaração e citou as criptomoedas que teriam a prioridade ali de ter os Estados Unidos como um berço tanto das criptomoedas quanto da inteligência artificial. Isso fez com que os mercados se movimentassem, o criptomercado se movimentasse, principalmente o Bitcoin. As altcoins, eu digo que não conseguiram acompanhar tanto a movimentação quanto o Bitcoin, mas isso devido à dominância, a gente vai falar também sobre isso nesse vídeo. E o Bitcoin agora, né, e chegou a ser cotado a seus 106.984 com essa movimentação de alta, e agora já está sendo cotado a 103.380, 300 fechado agora, eles corrigindo agora o diferencial no momento do vídeo. E então, vamos falar sobre isso também, porque que o mercado reagiu, está reagindo dessa forma, essa volatilidade, vamos ver as expectativas, vamos ver algumas notícias também, entender e fazer análise gráfica do Bitcoin, vou trazer análise gráfica do Ethereum, da Solana e XRP também. Claro que a gente não vai deixar de falar da dominância. E também a gente vai pincelar ali no curtíssimo prazo a análise e sentimento do Bitcoin. Então vamos para o vídeo. Eu sou Genaro Ramos, criador, desenvolvedor das Lemas, que é o indicador que a gente vai fazer a análise aqui nesse vídeo. Então vamos para o vídeo. Vamos começar aqui com essa notícia que está deixando aí os mercados bastante animados também, né? O CZ da Binance, que lançou aí no seu Twitter, né, o seu X, aqui um post, né, dizendo que a reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos está praticamente confirmada. Cripto movendo-se em velocidade novamente. Vamos começar aqui com esse post do CZ da Binance, que lançou aqui no seu X, seu antigo Twitter, né? Reserva estratégica do Bitcoin dos Estados Unidos praticamente confirmada. Cripto se movendo em velocidade cripto novamente. Isso aí, ele fez esse post logo depois da senadora Cynthia Lummis. Ela foi nomeada aí, então, como para o subcomitê bancário do Senado dos Estados Unidos, e ela está aqui, ela fez o post, né? Logo na sequência, ele retweetou esse post com esse comentário. É uma honra presidir o subcomitê bancário do Senado sobre ativos digitais. Então, ela já está colocado uma frase dela aqui, eh, citando as criptomoedas, ou seja, ela é pró-criptomoeda, pelo visto, e por isso toda essa empolgação aí, todo essa expectativa aí mais confirmada em direção aqui, os Estados Unidos tomará essa iniciativa aí. Então, claro que isso aí vai ser uma decisão que vai com certeza marcar o mercado, e a gente vai ver ali uma grande movimentação, a gente vê nada mais, nada menos que os Estados Unidos, a maior potência do mundo, utilizando o Bitcoin como reserva de valor. Meu amigo, acredite que isso aí é um marco histórico, eu tenho toda a certeza do mundo, e o Bitcoin provavelmente vai reagir muito forte com essa movimentação aí, com essa concretização, na verdade, né, dessa notícia aqui. E ainda falando do CZ da Binance aqui, olha lá, Binance Labs muda de nome para YZI Labs com o CZ no comando. Olha aí, vamos botar o homem aí para comandar esse setor da Binance, que é um setor que ele é como se fosse um family office, na verdade, né. Então transformando em um family, na verdade eles vão transformar, né, a Binance Labs, com essa mudança de nome, em um family office que eles pretendem aí abranger não só o criptomercado, mas também expandir aí um pouco para Web3, aqui ó, incluindo inteligência artificial, novas áreas de investimento, incluindo a inteligência artificial, Web3 e biotecnologia. Então, CZ aí com novo cargo em um braço aí da Binance, interessante aí. Esse é um icônico, né, no mundo das criptos. E essa notícia aqui, que também é bem interessante aí para quem está na expectativa de quais altcoins investir. Vamos ver qual vai ser a narrativa, todo mundo tem uma expectativa muito grande na narrativa das inteligências artificiais no criptomercado,
mas a gente viu que até agora as meme coins desempenharam melhor, né, pelo menos tiveram as maiores altas aí até então. Então vamos ver que a expectativa agora vai mudando um pouco, porque a narrativa pode ser agora essa aqui, ó. Porque o Made in USA pode ser a grande narrativa sobre criptomoedas e as 5 principais escolhas para traders de Bitcoin. Então, Made in USA, porque na declaração do Trump que teve aí, já citou um 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 tom meio de patriota que ele vai ali teoricamente, espera-se que ele vá priorizar criptomoedas, né, pelo tom patriota que ele teve no discurso. Então vamos ver se essa expectativa vai se concretizar mesmo, e vamos ver aqui quais são essas criptomoedas que eles estão listadas aqui, né. Então as 5 criptomoedas que estão em expectativas, né, que tem base lá nos Estados Unidos são essas aqui: XRP, Solana, USDC, Cardano, Chainlink e Avalanche. Vamos ver se essas criptomoedas aí, ó, fiquem de olho para ver se vão desempenhar bem aí mesmo, se essa vai ser realmente a narrativa aí, a narrativa das criptos patriotas, ou seja, que tem berço lá nos Estados Unidos. Vamos ver se vai funcionar essa narrativa aí. Acho que até então as meme coins estão reinando. Quero deixa seus comentários aqui, o que que vocês acham, se essa narrativa aqui do patriotismo dos Estados Unidos, do Trump, vai fazer com que essas criptomoedas que têm base lá nos Estados Unidos vão desempenhar bem ou não. Quero saber, deixa aqui seu comentário, fiquei curioso agora para saber a sua opinião. Eu acredito que sim, algumas delas podem desempenhar bem, mas eu acho que a gente tem que aguardar um pouco. Claro, essa é uma narrativa que Trump vai levar e vai influenciar bastante, já deu para ver, né, deixar bem claro que a palavra do homem agora tem uma força absurda perante o criptomercado, ainda mais como presidente aí, né. Então, ainda tendo Elon Musk do lado ali, que também é outro que tem influência muito grande, né, com as suas palavras, perante as criptomoedas, agora Trump chegando aí para movimentar completamente o criptomercado. Ano passado a gente viu o Federal Reserve nas suas declarações movimentando o mercado. Esse ano acho que quem vai movimentar o mercado de verdade realmente vão ser as declarações do Trump. Então, vamos ficar atento aí quando o homem abrir a boca, que se falar de criptomoeda e Bitcoin, você já sabe o que vai acontecer. E se ele abrir a boca e falar de alguma dessas criptomoedas aqui, ó, pode ter certeza que a galera vai hypar elas também. Deu para ver, né, que pouco importa o fundamento, né. Pelos memes que pumparam dele aí sem fundamento algum, sem função alguma, então já deu para ver que o hype não vai se importar muito com a narrativa do projeto, e sim com a narrativa que o Trump vai indicar ali o caminho. Vamos ficar atento a isso também. Agora vamos olhar um pouco para os gráficos, né, para ver o que é que estão falando para a gente, o que é que está vindo aí, o que é que está chegando para a gente. Bitcoin agora faz uma movimentação de volatilidade. Quando eu estava começando, eu vi estava no 103, agora a gente está sendo cotado agora no gráfico diário aqui, Bitcoin sendo cotado a $104.615, voltando a subir aí nesse gráfico diário. Enquanto ele se mantiver aqui acima dessas duas linhas centrais que estão divergindo, né, um ponto de atenção, mas enquanto eles estiverem aqui acima, o preço estiver trabalhando aqui acima delas, que estão aqui agora no $100.000, 168, a tendência do preço é continuar movimentação de alta aí, né, dentro desse padrão de alta aqui. Tinha expectativa de voltar a retestar aqui essa linha de tendência de baixa, mas pelo visto, eu acho que o mercado aquecido e empolgado com essa declaração de Trump é bem capaz dele não voltar mais à linha de tendência de baixa para retornar, para retestar, que seria inclusive uma excelente oportunidade para reentrar aqui no Bitcoin, se ele voltasse nessa zona aqui no gráfico diário, principalmente. Aqui em tempos gráficos menores, né, essa divergência que eu vinha falando para vocês, a gente, né, interessante pelas línguas pelo menos que o preço começa a trabalhar aqui em cima dos $106.000, fechando seus candles aqui acima, né, estaria mostrando força perante esse padrão aqui, e a gente estaria vendo essas linhas se juntando, mostrando que a gente poderia estar próximo a um novo forte movimentação de alta aí, uma nova forte movimentação de alta. Então, preço começando a fechar aqui acima dos $106, 105.900, né, $106, $106.000 seria o ideal para a gente ver essas línguas se aproximando, mostrando força na movimentação de alta e trazendo para a gente a grande probabilidade do preço voltar a ter uma grande movimentação de alta aí. Mas se ele se mantiver aqui dentro desse range, não é interessante, momento de atenção, enquanto ele está dentro do range das línguas divergindo, sempre é atenção. Que 12 horas mesma coisa, só que a gente está aqui trabalhando mais dentro do que para fora aqui, né? Então vamos ter atenção nesse momento. Interessante que ele começa a trabalhar aí acima dessas duas linhas centrais.
continuar demonstrando força para trabalhar acima delas. Vamos falar agora um pouco da dominância que está aí deixando o público e os investidores das altcoins, né, na expectativa gigantesca. Não quer corrigir de jeito nenhum essa dominância, tá chata pra caramba, vou te contar. Eu esperando já que ela fosse romper essa linha de tendência de baixa, que a gente já rompeu essa primeira linha de tendência, a expectativa grande que fosse corrigir forte, mas nada, ela vem, corrigiu até muito forte, mas já foi retornando. Então, estamos dentro aí de outro range e voltando a atacar essa linha de tendência de baixa, né, que a gente já vinha trabalhando em cima dela, a dominância vem trabalhando em cima dela há muito tempo já, rompeu para baixo. Vamos ver se ela vai querer voltar para o range e permanecer aí mais uma vez. Se acontecer isso, se essa dominância romper mais uma vez para cima aqui no gráfico, diário, gráfico tempos gráficos maiores, se mantiver aqui acima, aqui ela rompeu e voltou para o range aqui novamente abaixo da linha de tendência de baixa, de alta. E interessante que ela se mantenha aqui abaixo para voltar a romper aqui mais uma vez e continuar essa movimentação de baixa. Agora está sendo aí está com 59% de dominância, dominância ainda muito alta, muito forte para o Bitcoin, né. A gente vê muito capital ainda voltado para o Bitcoin, e as altcoins não conseguem desempenhar tão forte quando a gente tem tanto capital ali destinado ao Bitcoin. Interessante vai ser a dominância cair, para a gente ver esse capital migrando para as altcoins, e a gente vê o Ethereum desempenhando bem, Solana continuar desempenhando bem aí forte. A gente vai falar dessas moedas também. Então essa é a expectativa. Tem outras moedinhas, claro, que não conseguiram acompanhar, a Solana foi uma das poucas aí que fez, né, movimentações bem fortes, as meme coins, algumas também dispararam bem forte. Aí o Ethereum tem todo mundo, né, deixando a desejar ainda até então. Então vamos ver a dominância, espero que ela volte a corrigir, consiga romper essas zonas aí e entre em padrões de baixa aqui em tempos gráficos maiores. A tabela das lembras aqui a gente vê que está dando compra nesse exato momento dos 5 minutos ao diário. Então está bem forte a movimentação de alta aqui por enquanto. Vamos ver se ela vai romper essas zonas. E se romper, a gente vai ter como zona mais importante aqui da dominância esse topo que a gente deixou aqui no 61,53. Seria uma dominância extrema aí para o Bitcoin. E chegando nessa zona, muito provavelmente que as altcoins vão sofrer bastante. Então espero que ele não consiga continuar com tanta força assim, né? Provavelmente, se o Bitcoin continuar demonstrando tanta força, a gente vê a instituição entrando e focando mais no Bitcoin, a tendência é a dominância, obviamente, continuar subindo, para depois a gente ver a dominância corrigindo, esse capital começar a ser transferido ali para as altcoins. Então vamos aguardar, ter paciência, que em algum momento vai chegar aí a hora dessa dominância corrigir e a gente ver essa balança equilibrar mais para o lado das altcoins e elas desempenharem da forma que todo mundo está esperando que desempenhem. Vamos falar aqui um pouco agora do Ethereum. O Ethereum no gráfico de 20 horas, que eu vou trazer aqui para vocês. No gráfico diário, a gente está trabalhando abaixo das 2 linhas centrais também, não é nada bom isso aqui. Então, agora a gente vê uma lema na cor branca, outra na cor laranja, então tá lateral, mas tá trabalhando abaixo das 2 linhas, isso aqui não é interessante. No diário, principalmente, para o Ethereum voltar para a tendência de alta, que seria interessante ele fechar aqui no diário acima dos $3.374 e se manter aí acima dessa zona, para a gente acreditar mais que o Ethereum pode voltar a ter força, né. Então ele precisa romper essa zona aqui, se manter aqui acima pelo menos, e continuar essa movimentação de alta a partir daqui. Então enquanto a gente estiver trabalhando abaixo dessas 2 linhas centrais, abaixo dos 3.345 aqui, isso aqui é uma zona de perigo, principalmente a gente vendo aqui tempos gráficos menores, a gente está vendo que estamos trabalhando o preço, está trabalhando abaixo, né, das 2 nemas centrais, ou seja, abaixo das 2 que estão em divergência, né, as 2 nemas centrais em divergência. O preço não consegue romper, a gente já viu aqui uma tentativa inicial do preço romper e não conseguiu fechar candles aqui acima, respeitou, e depois de não conseguir romper, fez um candle de correção voltando para o range anterior aí, dentro desse padrão de baixa. E até então, vem corrigindo, buscando interação com essas gemas coloridas e também não tem mais força para poder fazer, né, romper essas 2 limas. E além do price action, né, que vem fazendo aí topos, né, e fundos, né, topos descendentes pelo menos, a gente tem clareza disso, e fundos também, né, fazendo fundos mais baixos e topos mais baixos, configurando aqui também no gráfico de 20 horas um padrão de baixa aí pelo price action também, além das limas. Então seria interessante que ele começasse a atacar, continuasse demonstrando força o Ethereum,
para atacar essas duas linhas centrais aqui nos 3.355 e 3.553. Seria essa zona mais importante para o Ethereum romper, atacar, principalmente essa segunda lima aqui, né, nos 3.553, para aí a gente continuar essa movimentação de alta. Agora que eu vi que a câmera travou, deixa eu reiniciar ela aqui rapidão, galera. Vamos lá, vamos lá. Então é isso, o Ethereum nessa situação aí, eu vejo o Ethereum bem fraco, né, padrões de baixa ainda dos 6 horas ao 20 horas, porém a gente vê padrões de alta surgindo aí em tempos gráficos menores, né, dos 5 minutos até 1 hora, a gente tem padrões de alta que podem ganhar força, né, para a gente continuar atacando aquela região ali que é mais importante. Então, se a gente vê alguma divergência mais clara, na verdade não tem nenhuma divergência muito clara desses padrões, mas eles trabalhando em cima das duas limas centrais em todos esses tempos aí, do 2 horas para baixo, né, então isso é bem interessante que continue aqui no 2 horas principalmente, trabalhando aqui em cima dessa zona que a gente está aqui agora, os 3.282, será muito importante que o Ethereum continue demonstrando força para trabalhar os seus candles, fechar os seus candles aqui no gráfico de 2 horas, tempos gráficos menores, acima dessa zona, já é bem interessante para a gente aí em tempos gráficos maiores, continuar demonstrando força e atacar aquelas zonas que são mais importantes para a gente reverter esses padrões de baixa e voltar e retornar para uma movimentação de alta com força, né? É isso que todo mundo está esperando no Ethereum, mas isso não vai acontecer antes a gente ver a dominância corrigindo. É muito improvável que o Ethereum consiga sair desses padrões de baixa com a dominância tão forte, né, em padrões de alta ali, como a gente está vendo nesse exato momento. A gente precisa ver a dominância voltar a corrigir, para a gente ver as altcoins, o Ethereum e outras altcoins voltarem a desempenhar mais forte e romper essas zonas que a gente tem aqui em tempos gráficos maiores. São zonas que a gente tem que ter mais atenção nessas resistências. A gente vê o preço indo buscar interação com essa zona e voltando a corrigir. Então, eles precisam demonstrar força nessas zonas que a gente não tem conseguido romper, que as limas têm mostrado para a gente aqui. As limas centrais são as mais importantes. Falo agora da Solana, que está uma situação bem diferente do Ethereum. Isso aqui é o gráfico de 20 horas, vamos para o gráfico diário aqui também. A gente segue em alta no gráfico diário das limas brancas, o preço trabalhando aqui acima das duas limas centrais, o que é muito bom. O preço, na verdade, aqui no diário vem trabalhando, se segurando em cima das coloridas, aqui demonstrando bastante força com isso. As duas limas centrais já estão se aproximando, apontando para cima, mostrando força. Olha aí como está a tabela, dando compra em praticamente todos os tempos gráficos, né, da tabela vem agora nesse exato momento, dos 5 minutos ao diário, dando compra na Solana ainda. Então, bonito aí o cenário da Solana, bem diferente da Ethereum, muito mais forte do que a Ethereum. Aqui gráfico de 8 horas, né, você vê que o cenário é bem diferente. Olha aí, enquanto o Ethereum não conseguiu passar, o Solana também não conseguiu passar nesse primeiro pullback, estava também no mesmo padrão que o Ethereum. Situação bem semelhante aqui nessa zona, nesse exato momento. Você viu que o Ethereum passou por isso também não conseguiu romper, também fez uma correção forte, porém, nesse pullback aqui, onde o Ethereum ficou preso, se manteve aqui nesse range, você viu que a Solana já conseguiu romper as duas limas centrais que já estão apontando para cima, as duas se juntando, se aproximando, e o preço trabalhando aqui em cima das coloridas aqui, respeitando o range aqui, o suporte das limas coloridas. Então a tendência que, que a Solana continue essa movimentação aí de alta, isoladamente, né, diferente de outras altcoins, né, então muito bonito o cenário para a Solana nesse exato momento, dando compra aí todos os tempos gráficos, não tenho o que falar. Para a gente ter preocupação com a Solana, a gente precisaria ver alguns padrões de baixa surgindo aqui, não é o que está acontecendo nesse exato momento está bem legal, bem interessante o cenário para a Solana até então. E agora vamos falar da XRP aí, né, as queridinhas de Trump, digamos aí, vamos lá, XRP também no cenário diferente do Ethereum, e tá ali entre a Solana e o Ethereum, digamos assim, na verdade não, né, entre a Solana e o Ethereum, não, brincadeira, o Ethereum tá mais fraco do que as duas, você vê que a XRP e a Solana estão bem mais fortes que o Ethereum. Então, o Ethereum vem aí trabalhando em cima dessas duas limas centrais, um gráfico de 12 horas, o que é muito bom. Fez a divergência, rompeu aqui para cima. Então, esse ponto aqui bem interessante. Quando ele se mantém dentro da divergência, é atenção, mas quando a gente rompe, já mostra força. O preço segue trabalhando aqui acima das duas limas centrais. A gente vê aí o gráfico de 1 hora ainda está em venda, meio que isolado esse padrão de baixa aí, tá? Então, só um pouco de atenção que a gente tem que ter. Vamos olhar como é que está esse padrão de baixa aqui numa hora. Olha aí, preço trabalhando abaixo, né, de uma divergência, né, então atenção aqui nesse gráfico de 1 hora da XRP, para ele sair desse padrão de baixa de 1 hora,
a gente teria que, continuar demonstrando força, romper essas 2 linhas centrais aqui, mesmo esquema que eu estava comentando ali do Ethereum, e romper esses $3, 25. $3,25 seria o ponto aí para XRP romper aqui no gráfico de 1 hora. A gente não conseguiu romper, né, semelhante ao que a gente viu nos padrões. Ele chega na segunda lima central, não, dentro de uma divergência, não consegue romper. A tendência é o preço devolver muito forte. Lembrando que a gente estava mostrando ali no gráfico de 12 horas, na Solana e no Ethereum, essa circunstância, só que aqui é o gráfico de 1 hora. Então você vê que é um padrão que acontece em diferentes circunstâncias, né, ou seja, não foi a mesma movimentação que a gente está mostrando aqui, mas acabava o preço respeitando da mesma forma. Então essa divergência aqui, a gente sempre tem que ficar de olho, porque o preço pode demonstrar força, mas se ele não rompe essa segunda lima aqui, ele pode devolver a movimentação de alta muito forte, como foi esse caso. A gente precisa continuar demonstrando força, a romper essa zona aqui, seria mais importante para a gente ver o preço voltar para a movimentação aí de alta, né, aqui nesses tempos gráficos menores que a gente tem aí essa divergência para ter atenção. Porém, em tempos gráficos maiores, né, a XRP segue muito forte, as limas estão as duas juntíssimas, olha aí. Isso indica muita força na movimentação. Quando a gente vê as duas limas juntas desse jeito aqui, né, coladas, isso aqui significa que a movimentação aqui no gráfico diário está muito forte. Então, mesmo que o preço venha a corrigir, buscar a interação com essas duas limas centrais, ele pode ainda voltar com muita força, como foi esse caso. Fez essa movimentação de lateral aqui, correção, buscou chegar na próxima zona das duas centrais para continuar outra movimentação de alta muito forte. Vamos ficar ligado nesses RP, mais que ela venha corrigir, tá uma movimentação muito alta, sim, muito forte, assim como a Solana também. Então, dessas criptomoedas, essas altcoins que a gente olhou aqui, a Solana, Ethereum e XRP, sem dúvidas a Solana está mais forte e a XRP logo atrás ali também muito forte, muito bonita, as duas, as queridinhas ali dos Estados Unidos, as queridinhas do Trump, né? Então, amanhã a gente vai olhar essas 5 moedas de novo, essas altcoins, vamos revisar 5 que eu comentei ali na lista, que são as 5 queridinhas dos Estados Unidos, vamos ver se vai ser o novo hype aí desse ano. Quero que você me fale o que é que você acha que isso vai acontecer mesmo, vai acontecer esse hype aí, com essas altcoins. Mas antes da gente encerrar o vídeo aqui, vamos dar uma olhada na análise de sentimento. É bem interessante que a gente acompanhe esses dados aqui. Então a gente teve bastante volatilidade, pre-candles de alta, com correção devolvendo muito rápido, depois o preço voltando a subir muito forte. Olha aí, muita volatilidade nessas movimentações que a gente está vendo aqui. E com essa volatilidade, nesse ponto que a gente teve aqui, o início dessa volatilidade aqui, a gente vê o Open Interest começando a corrigir, né? Parece não ter muito mais interesse nessa movimentação aqui, então vamos ficar atento aí com isso. Outra coisa que eu fiquei um pouco assim, impressionado foi com o tamanho dessa captação de liquidez que teve aqui, foi essa vela de compras a mercado, 1,11 bilhões de dólares em compras a mercado. Isso aí é muito FOMO, a gente tem que ficar atento a dados quando acontecem dados como esse, né, exorbitantes, $1 bilhão em compras a mercado em um candle no 15 minutos, é realmente algo para a gente ter atenção. Tivemos também uma captação de liquidez aqui em posições de shorts topadas e liquidadas, algumas posições de long também sendo topadas e liquidadas. Eu não vejo nada como, né, gigante essa captação de liquidez, mas o que me chamou a atenção realmente foram a quantidade de compras a mercado que a gente teve. Logo na sequência, a gente teve outro candle muito forte, com 794 milhões de dólares em venda a mercado, ou seja, provavelmente essas sardinhas que estavam comprando no mercado, na sequência com o candle corrigindo muito forte, já se assustaram e começaram a vender a mercado também. Então teve uma captação de liquidez, vamos ver uma soma negativa aí, né, digamos que compraram e venderam também, né? Vamos ver qual é o interesse. E na sequência a gente teve também mais compras a mercado e vendas a mercado também. Então essa volatilidade está gerando muita captação de liquidez para as instituições. O ratio vem caindo, nesse exato momento a gente tem maioria em posições de venda, ou seja, a maioria agora nesse exato momento está em posições vendidas, em shorts. Então, ponto bem interessante que a gente tem aqui, que a gente tem que ficar atento, principalmente pelo tamanho da captação de liquidez que a gente teve. Normalmente quando a gente vê tamanha captação de liquidez, a gente vê o preço tende a mudar um pouco de direção para procurar captar liquidez na outra direção, nesse caso seria corrigir para captar liquidez na direção contrária, ou seja, começar a captar liquidez nas posições de long e
assustando as pessoas e vendas a mercado. Vamos aguardar o mercado para ver se a gente vai ver mais captação de liquidez, nesse caso agora do outro sentido, que seriam vendas a mercado e posições de long sendo topadas e liquidadas. O ratio negativo, né, isso seria bom para a continuação do movimento de alta, então vamos aguardar aí que agora o mais interessante seria que a gente visse o Open Interest se mantendo aí, subindo, né, seria mais interessante dos cenários. Esse é o ponto que me deixa, me mostra para ter mais atenção aqui por esses dados na área de sentimento, seria o Open Interest. E tamanho da captação de liquidez também, esse candle muito grande, é uma captação de liquidez que a gente não pode ignorar realmente um candle com esse tamanho de, captação de liquidez, né, vendas, compras a mercado, 1 bilhão em compras a mercado, é muita grana. Então é isso. As ordens das instituições, né, que a gente chama aqui o order book, não temos muitas ordens, né, não temos ordens significativas nem acima do preço, nem abaixo do preço. Aqui nos $101.000, $101.300, temos 328 bitcoins, pouco abaixo, mais 600 e poucos bitcoins. Nada relevante, nada que o preço que não possa ser retirado daí, né, ou seja, o preço vir nessa direção, essas ordens podem ser retiradas, então não dá para confiar muito nisso aqui. Aqui seguimos nessa camada de ordens aqui, temos alguns bitcoins, assim, mais relevantes, a quantidade de bitcoins mais relevantes. Temos camada de ordens com 400 bitcoins, 500 e poucos bitcoins, mais 501 bitcoins, nos 90, na zona dos $90.000, na verdade, né. Então, essa zona dos $90.000, aparentemente, parece ter interesse de instituições em segurar o preço nessa região, caso o preço venha a procurar interação aí nessa região dos $90.000. Claro que a gente tem que ficar muito atento, né, não ter uma convicção dessas ordens aqui, porque a gente sabe que isso muda muito rápido, isso pode ser um clickbait, né, pode ser que o preço chegue nessa região, essas ordens sejam retiradas completamente, ou que elas sejam engolidas também. Não dá para a gente confiar 100% nessas ordens para se posicionar ou botar stop, então a gente tem que ter, o olho aqui nessas ordens, obviamente, e também na análise de sentimento, para a gente ver os dados, né, no PRDR, para a gente ver os dados ali de captação de liquidez também. Todos os dados são muito importantes, a gente tem que interpretar eles em conjunto sempre. Então é isso, galera. Análise é uma coisa que você tem que quanto mais informação coerente e falando a mesma coisa, melhor. Então você quer isso. Quando você pega os dados, você não quer se embolar de dados, obviamente, de informação, mas você quer ter as melhores informações para ter congruência, né, ver o que elas estão falando em comum, falando a mesma coisa. Então é isso aí, galera, a análise de hoje fica por aí. Amanhã vamos ficar nessa dívida aí de a gente dar uma olhada nessas altcoins que estão aí como promessas do Trump, essa nova narrativa do Trump, as queridinhas do Trump, vamos ver como é que vai ser isso aí. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, me siga para mais conteúdos como esse. Se você quiser aprender análise gráfica do zero ao avançado, tem o curso Meet, o link vai estar aqui embaixo. Venha fazer parte também do meu grupo de análise gráfica lá no WhatsApp, a gente vai poder trocar ideias comigo, conversar comigo também. Então, se quiser ter acesso à assinatura das Nemas, o link também vai estar aqui embaixo. Se você já é um trader, já investe e quer adicionar as Nemas ao seu setup, o link está aqui embaixo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, deixe seu like aí para ajudar a fortalecer sempre e compartilhe esse conteúdo com alguém que você acredita que vá agregar também, contribuir. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.